Nós estamos com uma série de estudos chamado Conflitos da Vida. São estudos bíblicos para maturidade na vida cristã. Esse vai ser o sexto encontro da nossa série. As semanas que nós não tivemos aqui, nós colocamos no YouTube os estudos anteriores. Não sei se os irmãos e irmãs têm aproveitado esse material, porque é gravado aqui agora, já está sendo gravado e posteriormente é editado. E é claro que a gente corta os avisos, né? E editado, e então os irmãos e as irmãs recebem o estudo tranquilamente, com os slides do lado. Pegou lá, Célia? Está fácil de assistir até no celular, com os slides do lado, né? Eu estou ficando craque nesse negócio, viu? Um dia eu vou destronar o Elias. Brincando, né? Eu quebro um galho nesse negócio de vídeo, né? Não é minha praia, não. Né? Queridos, hoje à noite o culto vai ser especial. Vocês estão vendo já alguma arrumação? É que o culto hoje à noite será às 19 horas, especial, mais assim, objetivando celebrar o Dia das Crianças. Né? Então, essa uma forma de nós estarmos homenageando as crianças. Né? E vamos orar nesse momento, antes da gente ministrar a palavra. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse tempo, nesta manhã. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor nos tem dado a Tua palavra, nos tem ensinado, nos tem edificado. Em nome de Jesus, agora, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos facilite a compreensão daquilo que nós vamos, neste momento, estudar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, vamos fazer um flashback dos nossos encontros anteriores, o que a gente já estudou, o que a gente já fez uma reflexão clara. Primeiro, o tema geral são conflitos da vida. E aí, em primeiro lugar, nós falamos o sentido da vida, para que nós fomos criados, e respondemos a essa questão. O segundo estudo, o segundo encontro, foi de onde vêm os conflitos. Então, nós falamos foi do pecado, da desobediência e tal, que gerou os conflitos todos, né? O terceiro encontro, por que o mundo está como está? E aí a gente viu que é por causa da maldição que a terra recebeu após a desobediência do pecado. E no estudo 4, nós falamos como superar a ansiedade e o medo com a firmeza no amor de Deus. E foi desta forma que nós respondemos a essa questão do quarto encontro. E o último encontro que tivemos aqui, depois tivemos uma pausa de 2 semanas por causa da eleição, depois por causa da minha viagem, a culpa do homem e a graça de Deus, né? Já que somos culpados, então não tem solução, não vai acontecer nada, não vai melhorar nada. Mas nós vivemos pela graça de Deus, que é aquilo que recebemos que nós nem merecemos, né? Então, esse é o fato do nosso estudo, nossos estudos anteriores. Hoje eu quero continuar falando sobre conflitos da vida. Eu vou falar de algo tremendo, que é muito comum, e sobretudo nessa época de eleição, esse negócio aqui, como controlar a ira. Se eu perguntasse aqui se alguém é irado, eu não sei, acho que é bom apagar essas luzes aqui da frente, né? Dá uma melhor visão para o pessoal, né? Se eu perguntasse aqui, quem já teve algum momento de ira? No casamento, às vezes a gente tem, né? Essa coisa do... Alguns têm o estupim curto, né?
Alguns não têm estupim. Alguns estouram com facilidade, outros não. Você sabe que um lugar legal de se ver pessoas iradas por bobagem é no trânsito. Por pouca coisa acontece uma crise de ira no trânsito. Nesse período de política, o que eu tenho ouvido de notícias de pessoas iradas umas com as outras por causa de política. Já vi pastores irados com outros pastores por causa de membros de igreja, como se fossem donos dos membros da igreja e que o fulano de tal não pudesse nem fazer uma visita em tal igreja. Isso, se existir hoje, algo semelhante, não será mera coincidência. Então, às vezes, os pastores estão preocupados com essa mudança de membros de igreja de um lado para o outro. E eu já vi pastores saírem às vias de fato por causa de membro de igreja. Uau! Né? Mas é um crente, pastor. Como é que fala assim? É uma irazinha santa. Não é não. É carne. É carnalidade, né? Vamos ler a Bíblia, irmão, minha irmã. Abra sua Bíblia, o seu aplicativo aí no celular, em Efésios capítulo 4, versículo 17 em diante. Efésios 4, de 17 em diante, 17 a 32. Nós encontramos: isto, portanto, digo, e no Senhor eu testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Como é que andam os gentios? E como é que você não deve andar? Então, você não deve andar como eles, obscurecidos de entendimentos, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vive pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Esse povo, essa galera vivia dessa forma, espiritualmente. Aí o apóstolo Paulo vai dizer, mas, é uma conjunção, tá? Não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato o tendes ouvidos e neles fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as grandes paixões do engano. Tá, aí é interessante. Como ele vai dizer, olha, não andem como os gentios, vocês já se despojaram do velho homem, e agora, como é que... Agora, vos renovem no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em Jesus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Ah, tá, então vocês têm que se revestir do novo homem. Mas como é esse novo homem? Gente, eu estou aplicando aqui uma conversa com o texto, tá? Eu aprendi há muitos anos atrás um método de estudo bíblico chamado Ashiran. Esse método é um método indiano. A gente vai fazendo perguntas para o texto te responder aquilo que está lá. Então, eu estou dizendo assim, revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedência da verdade. Aí eu pergunto para Paulo, mas Paulo, cara, como é que é esse negócio? Como é que é viver desta forma? Ele vai respondendo, por isso, deixe a mentira. Eu vou até usar uma expressão bem comum agora,
Por isso, olha, eu vou tirar a palavra mentira, eu vou colocar, por isso, deixe a fake news, que é uma forma bonita de se dizer mentira, né? Não é isso mesmo? Fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Olha, deixa a mentira e fala a verdade. Aí ele diz assim, irai-vos e não pequeis. Olha, ele está falando sobre como viver o novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então, deixa a mentira, fala a verdade. Irai-vos e não pequeis. Se isso acontecer, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Gente, está aí no texto de vocês. Não está mesmo aí? Eu só estou conversando com o texto, para que você passeie comigo, junto com o apóstolo Paulo, de mãos dadas, para a gente compreender o que o Paulinho está falando aqui, né? Vamos lá, vamos para adiante. Nem des lugar ao diabo. Mas como é que eu posso dar lugar para o diabo? Paulinho vai responder assim, olha, aquele que furtava, não furte mais. Não desvie verba. Não entre em corrupção. Não use nenhum dinheiro que não é seu. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Aí ele vai dizendo, mas não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Olha, você vai dar lugar ao diabo se você usar palavrões. Então tá, palavra torpe aparece aí no seu texto. Eu vou lá para o grego, tá, gente? Eu estava mostrando para o Enoque assustou. Eu dei uma Bíblia hebraica para o Enoque olhar como é que era o texto original. Eu esqueci de dar o grego, viu? O Novo Testamento foi escrito em grego. Isso foi ontem que a gente estava conversando, né? A palavra grega aqui, palavra torpe, quer dizer peixe podre. Eu nasci no litoral. E, gente, não tem coisa mais fétida do que o peixe em estado de putrefação. É horrível. Pensa, quem nunca sentiu cheiro de peixe podre, não tem ideia do que seja. Essa palavra aqui no grego, originalmente, não sai da sua boca nenhum peixe podre, ou seja, não está se referindo a mau hálito, mas está se referindo a mau hábito. Então, substitua o peixe podre por palavras que edificam. Aí ele vai dizer assim, você vai dar lugar ao diabo e não entristeça o Espírito de Deus no qual fostes selados para o dia da redenção. Tá. Hoje já não se usa mais carta, né? Não sei quanto tempo faz que eu escrevi uma carta e mandei lá no correio. Eu sei que vocês fazem isso toda semana, né? Aí teve a era do e-mail, agora é o WhatsApp, é tempo real. O correio vive mais de Sedex hoje do que de carta. Ninguém mais manda carta, né, gente? Mas é o seguinte, quando ele usa aqui, nós fomos selados com o Espírito Santo para o dia da redenção, se refere a dois fatos. Quando um rei, naquela ocasião, o imperador romano, ele editava uma nova lei, ele tinha um anel. Esse anel era colocado sobre o pergaminho, dizendo, aqui é lei, isso aqui se cumpra. Esse era o selo do rei. Posteriormente, com o advento dos correios, o selo passou a ser a legitimação de uma tarifa que garante que aquela carta chegue em outro lugar. Não é isso mesmo? O selo é isto, originalmente. Agora já não se fala mais quase em carta, ninguém mais... Eu lembro que eu comprei, até foi na sua igreja lá, eu comprei uma folha de selos lá que
comemorativos lá dos 150 anos da igreja de Borda Mata lá. Está lá guardado, nunca usei. Porque eu não mando mais carta. Tudo, agora inventaram assinatura eletrônica. Todos os documentos são assinados eletronicamente e enviados, não tem mais papel. Graças a Deus. A natureza agradece. O selo significa que você chega no dia da redenção, porque você foi selado com o quê? Com o Espírito Santo. Não é o selo do rei, não é o selo dos correios, mas é o Espírito Santo do Senhor. Aleluia! E vamos lá. Longe de vós toda amargura. Aí como é que você entristece o Espírito Santo? Estou conversando com Paulinho aqui. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim, toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Opa! Vocês viram que Paulinho foi claro aí com todo mundo, né? Eu nem precisava dar lição depois da leitura que foi feita, né? A gente vai chegando às conclusões bem interessantes. Tá, mas como controlar a ira? Aonde eu quero chegar? Primeiro, quais são os alvos? Em primeiro lugar, eu quero compreender que é necessário não se deixar dominar pela ira. Em segundo lugar, eu quero perceber que é possível irar sem pecar. Em terceiro lugar, devo agir de maneira adequada ao se irar, exercendo o domínio próprio. Obra do Espírito em nós. É isso? Tá. Eu quero dar um conceito de ira. Está passando aí, né? Um conceito de Gary Collins. Gary Collins é um psicólogo cristão, um homem muito bom. Gosto muito dos livros do Gary Collins, traduzidos no português, todos pela editora Mundo Cristão. Muito, muito legal, né? E tem um livro chamado Aconselhamento Cristão. E ele define a ira como um estado emocional experimentado vez ou outra por todos. Então, eu quero dizer para você que, independentemente da sua visão e de seu nível de espiritualidade, um dia ou outro você fica irado. Eu gosto muito daquela brincadeira, né? Que tem dia que a gente fica tão irado que tem vontade de brincar de roxinho com as pessoas, né? E eu creio que aqui alguns têm vontade de brincar de roxinho com uns com os outros. Já brincou de roxinho, Marcelo? Alguém aqui já brincou de roxinho? Brincar de roxinho é assim. Você está irado. Você entra com as suas duas mãozinhas. E a pessoa que causou a ira em você entra com o pescocinho dela. Você vai apertando as suas mãozinhas, até ela ficar roxinha. Você entendeu? Já brincou, já deu vontade de brincar de roxinho com ele, né? Eu sei. Já deu vontade de brincar de roxinho com alguém na vida. Agora, nessa época de campanha política. Gente, esses dias eu não estava aguentando de tanta informação que eu tirei. Falei, eu não abria mais o WhatsApp de alguns grupos que eu estou, nos grupos, informações e fake news dos dois lados, sabe? Das duas tendências políticas. Eu falei, gente, eu não aguento mais isso. Vai lá no Instagram, chove. Sou pressionado para apresentar uma posição minha. Eu tenho minha posição. Mas, enquanto líder, eu não devo influenciar a sua posição. Enquanto a minha posição cristã não me permite exercer essa liderança na tua vida a ponto de eu dizer que você tem que votar em fulano ou Beltrano. Não penso.
Como a ira é? Ela pode ser oculta ou expressa. Quando é oculta, às vezes a pessoa tem um sentimento de culpa nessa ira e ela não se expressa. Então, por quê? Porque ela sentimento de culpa, porque pode ser uma ira até com Deus, ou com o pai e a mãe. Então ela não se expressa. Mas o que eu tenho visto é que as pessoas normalmente se expressam no momento de ira. Segundo lugar, a ira ela pode ser leve ou violenta. Isso aqui é Gary Collins que faz essa análise, né? Leve ou violenta. O que quer dizer isto? Se ela pode ser leve ou violenta. Pode ser uma ira, você dá uma bronca em alguém. Eu vi esses dias um videozinho no Instagram de umas crianças, né, que abriram a geladeira, tiraram tudo de dentro, e uma subiu no armário e pegou um pote de farinha de trigo. E pensa a bagunça que fizeram. A mãe tinha dado uma cochilada e quando viu a geladeira, tudo que tinha estava derramado no chão, inclusive alguma coisa líquida, tipo um óleo, alguma coisa assim, que estava lá na geladeira. O desespero da mãe de ver que as crianças fizeram isso, né? Ela deve ter, de tanto cansada, deve ter desmaiado, né? E aí, só de pensar de limpar aquela cozinha, aquela geladeira, já é um desafio, né? Então, a ira pode ser leve, pode ser violenta. Eu vejo muito essa ira violenta no trânsito. Pessoas, às vezes, tiram uma arma para matar outra. Em termos políticos, que gente já matou outra pessoa por causa de candidato, por causa de tendência política. Pode ser breve e pode ser longa. Tem uma ira que é imediata, mas outra ira, ela pode levar muito tempo. Pode ser destrutiva e pode ser construtiva. Agora, tendo como base o versículo chave da nosso estudo dessa manhã, nós vamos pensar, esse versículo, ele diz assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Eu vou tentar responder alguma coisa para os irmãos. Será que existe alguma situação adequada e uma maneira apropriada de expressarmos esse tipo de emoção sem incorrermos em pecado? Quando ficarmos irados sem pecar, é possível? Quando eu casei, e a gente foi para um hotel, e ali a gente foi orar, e eu disse para minha esposa assim: olha, vamos usar como filosofia de vida nossa. E eu li esse texto: irai-vos e não pequeis, não se exponha o sol sobre a vossa ira. É possível que no decorrer da vida conjugal tenha um momento que você se veja irado com o seu cônjuge, com seu esposo ou a sua esposa. Então, nesse caso, vamos fazer o seguinte: ninguém vai dormir de tromba. Não, o Érico e a Natália nunca se iram com outro. Não. Só quando o Palmeiras joga com o Corinthians, tá, gente? Aí dá um problema. Palmeiras ganhou, o Érico tem que dormir na sala. O negócio é assim, que é assim que funciona. Estou brincando, né? Mas existe realmente. Aí eu conversei, olha, para a Denise, eu disse a ela: nós vamos usar isso. O que eu quis dizer é o seguinte, que vai chegar o momento que, às vezes, alguma coisa, uma comunicação invertida pode chegar na nossa vida. E aí
vamos ter cuidado. Não vamos deixar passar para o dia seguinte. Vamos tentar resolver hoje. E, gente, não é fácil. É muito legal isso aqui. Mas fácil não é, não. Eu já tenho entrado em algumas casas os casais estão com uma tromba. E às vezes eu vou entrando naquela casa e eu tropeço na tromba de alguém. Muito casal pode estar querendo brincar de roxinho, um com o outro. Marido com a mulher com o marido. Né? Normalmente, é a mulher que quer. E aí tem um determinado período do mês que ela fica mais animada, né? Assim, tipo, você está falando de mim, você está pensando e tal. Tem isso, né, Marcelo? Aí, meu caro, vamos para frente. Vamos tentar responder essas questões. Quando a ira é tolerada? Primeiro, quando o motivo da ira precisa ser justo. Uma das coisas um dos exemplos bíblicos que mais me intrigam é João 2, 14 a 17. Nesse texto tem uma narrativa de Jesus que ele chega no templo e encontra um monte de gente cambista. Cambista eram os caras que emprestavam dinheiro a juros. E encontra o povo vendendo animais ali para sacrifício e tal. Todo mundo peregrinava para Jerusalém e ia lá no templo e tal. Ele encontra realmente aquilo, parecia uma feira no templo. Ele pegou um chicote. Aquele é um exemplo de ira. Agora, o que vocês acham? Jesus já exagerou quando ele surrou aquele povo e expulsou? Se fosse hoje que o pastor fizesse isso? E aí? Jesus teve uma ira justa, não teve? Já se sabia que não era para fazer isso no templo, mas as autoridades religiosas estavam coniventes com aquilo, porque que muitos estavam ganhando dinheiro com isso, com esse tipo de comércio. As pessoas estavam peregrinando sem levar o sacrifício que deviam dar a Deus, como família. Ou seja, havia pecado de tudo quanto é lado. Então, Jesus, quando ele faz isso, ele está com uma ira justa. Mas, por exemplo, se você encontrar lá no texto de Samuel, quando Davi pecou e adulterou com Betseba, lembra dessa história? Diz que a ira do Senhor se acendeu contra Davi. Quando ele mandou Natã lá, o profeta Natã. Porque Deus ficou irado com a conduta de Davi naquele momento. Tiago 1, 19 a 20, diz assim: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar, tardio para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça. Há momentos em que a ira até se justifica, mas o que mostrará se valeu a pena ou não vai ser o resultado dessa ira. Então, eu digo o seguinte: se essa ira promoveu justiça ou retaliação, provocou mudança ou criou confusão, houve acerto ou destruição. Então, a ira, se pode medir o nível de ira por essa... Eu vi o Eric lá buscar água para a Natália, deu sede, aí eu tive que tomar, para molhar a garganta aqui, né? Eu nasci lá em São Luís, e atrás do meu bairro passava um trem. A gente acordava cedo, porque aquele trem passava direto, é trem de carga e tal, né? E sempre fazia muito barulho, fazia um
tremia assim a parede, a gente sentia realmente. Mas a gente já estava até acostumado com aquele trem, porque a gente brincava ali, era proibido brincar lá, mas a gente brincava. Quando passava o trole, vocês conhecem trole, sabe o que é isso? É um carrinho que eles vão manivelando para fazer consertos e reparo na ferrovia. A gente corria atrás e pegava carona no trole. Coisa de moleque, né? Quando a mãe descobria, o tempo fechava. Era uma coisa louca. Coisa de moleque, né? Eu me recordo, na minha infância, um sujeito abusou de uma menina. A menina devia ter uns 5, 6 anos. Ele era meio parente, ele abusou. A menina contou. Vizinhos ficaram sabendo naquela ocasião. E o povo se irou com aquilo. Não chamaram a polícia, não. Pegaram o sujeito e pregaram os documentos dele no dormente da ferrovia. Dormentes são aqueles palanques de madeira que ficam embaixo do ferro, né? Que sustentam a ferragem para o trem passar, né? Pregaram os documentos do sujeito ali. E ele ficou uivando ali e tal. E pensar o seguinte, ficaram olhando de longe, o que ele vai fazer quando vier o trem? Ele fica para morrer? Ou ele sai correndo? Ele saiu correndo, arrebentou tudo ali, sabe? Eu nunca esqueci disso porque eu era criança, né? E eu pensei assim, foi a primeira vez que eu vi falar de abuso infantil, né? E na época, no bairro, alguns dividiram a opinião, disseram assim, não, ele precisava estar preso, né, e tal. E aí alguém disse assim, não, mas isso não vai mais fazer nada. Ele saiu correndo, se arrebentou todo, né. Ninguém nunca mais viu esse sujeito no bairro. Não sabemos nem por onde morreu, por onde andou, onde foi morar, né? Eu só sei que ali naquele bairro nunca mais ele voltou. Ninguém mais o viu. É a ira coletiva. A ira coletiva, ela ataca alguém para provocar justiça. Então, tempos atrás, uma notícia de atacaram lá um casal lá e violentaram e ainda mataram depois, né? E o povo descobriu quem era e atacou lá, os caras já estavam presos, né, responsáveis, atacaram a delegacia e tal, e lincharam os caras, queimaram vivos lá, né? É ira coletiva. Então, eu sempre, esses exemplos me fazem pensar se essa ira promoveu justiça ou retaliação, provocou mudança ou criou confusão, houve acerto ou destruição. Então, tanto no caso da ira de Jesus contra os cambistas e os vendilhões do templo, dos comerciantes do templo, quanto nesses casos que eu citei aqui. Toda ira, ela deve causar, precisa gerar uma conduta adequada. Então, ela deve ser mantida sob controle e devemos ter cuidados com explosões de emoções nesse momento. Provérbios 16, 21 diz assim, o sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio promove a instrução. É Provérbios 16, 21. Eu creio que tem aqui no nosso slide, né? Eu acho que eu coloquei. Então, uma ira, ela precisa gerar uma conduta adequada. Não adianta eu fazer justiça com as minhas próprias mãos. Aliás, sempre teve abuso infantil.
é que não tinha internet, né? Não tinha a tal da Deep Web, já ouviu falar nisso aí? Que é uma internet oculta, onde todos os crimes são praticados, mas é onde mais a polícia se investiga. Então, recentemente, um ator no nosso país foi preso com imagens de pedofilia. E como que pegaram? Pegaram pela Deep Web, pegaram pela essa internet oculta. Para minha surpresa, o cara abusou de muitas crianças, e tem várias imagens comprovando isso, e para minha surpresa ele foi solto essa semana. Outro sujeito também que abusou de criança foi solto essa semana. Para mim, na minha visão, tem uma coisa que me ira mais, me causa ira, eu estou falando como pastor para você, é encontrar pedófilo, ou pedófila. Porque eu vejo as nossas crianças, são muito preciosas para a gente. Hoje a gente trabalha com um monte de criança, a Natália está sempre, o Eric estão sempre junto com a gente ali na Mococa. Gente, quantas crianças a gente pôde avaliar mais ou menos essa semana, porque não foi só as nossas crianças cadastradas, né? Teve dezenas e nós doamos alguma coisa em torno de 90 brinquedos. Nós tínhamos só 34 crianças cadastradas. Ainda sobrou brinquedo, viu, gente? Por aí vocês tiram. A Natália e o Eric falaram, mas vai minando criança de tudo quanto é lado. Aparece criança ali na Mococa que é incrível. Graças a Deus por isso. Mas, gente, eu vou ficar indignado de saber se uma dessas crianças foi abusada por alguém. Eu vou ficar indignado. Aí vocês vão ver um pastor bravo. Eu não sei, nesse caso, a minha reação. Mas eu acho que é a reação de todos nós, quando vê uma criança sendo abusada. A ira deve ser mantida sob controle. Muitos acham que a explosão emocional é só uma questão de temperamento, quando na verdade se trata de um defeito de caráter. Eu digo, eu nasci assim, aquela síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu vivo assim e vou morrer assim. Vou ser sempre assim. Quer dizer, você não permite que o Espírito Santo dirija a sua vida. Um cristão deve viver no mover do Espírito Santo e não no mover das suas tendências carnais. A questão da ira é uma coisa muito interessante, porque é obra da carne. E a obra do Espírito, ou seja, fruto do Espírito na minha vida, lá em Gálatas capítulo 5, versículo 16 em diante, é autocontrole. Domínio próprio é o que o texto grego fala ali, né, e é traduzido no português. É você permitir ser dominado pelo Espírito Santo. Que na verdade não é domínio próprio, é o domínio do Espírito Santo. E aliás, lá em Efésios capítulo 4, também nós encontramos alguma coisa, aliás, no capítulo 5 de Efésios, falando sobre o fruto das luzes, as obras das trevas e tal. E ele vai dizendo lá no versículo 18, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Quem se enche do Espírito Santo, ele fala com salmos, entoa e louva de coração o Senhor, ele dá graça a Deus por tudo, Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles se sujeitam uns aos outros no temor de Cristo.
no versículo 31 de Efésios, ainda diz assim: longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim, toda malícia. Então, mantenham distância disto. E Colossenses 3, 6 a 8, o apóstolo Paulo falando também dessa, que nós fomos tirados do império das trevas e fomos transportados para o Filho do seu amor, ele vai dizendo, em dado momento, ele vai fazendo um paralelo entre a conduta de uma pessoa que não tem um temor de Deus e outra que tem. E ele diz, é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas estas coisas, ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Então nós vamos viver uma vida nova, tá? A ira é condenada, então nós pontuamos. Não deixe para amanhã o que se pode resolver hoje. Irai-vos e não pequei, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deixe passar para amanhã. Se você quer brincar de roxinho hoje, brinca de roxinho hoje. Mas cuidado, não aperta muita mãozinha não, tá, gente? Tem hora que essa mãozinha pode gesticular a comunicação sua. Eu sou nordestino, o nordestino ele gesticula muito, né? Você já viu, depois que puseram esse negócio aqui na minha orelha, eu gesticulo muito mais, porque eu estou mais livre, né? E se eu tiver ficar com a mão amarrada para me comunicar, vai ser difícil. Eu prefiro me movimentar e gesticular. Não deixe para amanhã o que pode resolver hoje. Não provoque. Lá no mesmo texto, lá adiante, fala assim: pais, não provoqueis os vossos filhos a ira. Não provoque ninguém a ira. Não seja o causador da ira de ninguém. Eu pregava numa igreja, onde fui pastor. Eu falei uma dessas coisas que a gente fala em comunicação, para dar um efeito, né? E tinha um irmão lá no meio, e era um auditório de umas 400 pessoas. E tinha um irmão lá, disse: eu não volto mais na igreja. Falou para o presbítero. E o presbítero chegou para mim: pastor, o que o senhor causou para esse irmão? Eu falei: não sei nem de quem se trata. E eu não o conhecia mesmo. Foi logo no meu começo do ministério naquela igreja. Então o presbítero disse: não, eu vou conversar com ele. Não, conversa, descobre pelo menos o que eu causei. E eu tinha usado uma expressão, tipo, que a igreja é uma comunidade, nós somos pastores e tem as ovelhas. Mas no meio das ovelhas, tem aqueles que não são os cabritos e bodes que dão cabeçada na gente. No meio das ovelhas tem uns mais bravos, né? Eu quis dizer isso. Esse irmão achou que eu tinha falado dele. Gente, ficou 2 anos sem aparecer na igreja. Um dia eu estou no banco e eu vi esse irmão. Bom, não queria aceitar minha visita, não queria nada. Estou no banco. E era um negócio de senha que tinha que pegar no banco. Tal. E ele chegou, ele estava muito apressado e tal. Sentou mais ou menos assim a minha distância, não me percebeu. E ele ia pedindo para um para o outro: você deixa eu passar na sua frente, porque eu estou muito apressado, minha esposa não está passando bem, está no carro e tal, tal. Eu tirei minha senha, eu seria o próximo. Eu falei: olha, está aqui. Ah, Deus abençoe o senhor, tá bom.
Ele falou, muito obrigado. Ele não me reconheceu como pastor. Muito obrigado, Deus, foi Deus que enviou o senhor. Eu falei, tá bom. Louvado seja o Senhor. Eu troquei com a senha dele, então eu ia esperar muito mais. Eu nem podia esperar tanto aquele dia, mas ele estava tão desesperado que eu dei meu lugar. Outros falaram ali, mas você não devia dar nada para ele, porque o cara é folgado e tal. Eu falei, não, ele está numa situação. Bom. Passou uns 2 meses, eu estava com aquele presbítero, ele disse, olha, vamos passar aquele fulano, mora, ele trabalha aqui, vamos passar lá no trabalho dele, já sem avisar, vamos lá. Eu falei, olha lá, o homem vai me expulsar de lá. E eu entrei, o presbítero o cumprimentou, ele disse, esse rapaz foi o que me deu o lugar na... Ele nem lembrava de mim, gente, que eu era o pastor da igreja. Mas o senhor conhece ele? Ele falou, não, é o pastor Ari, da nossa igreja. Pastor Ari? É pastor novo na igreja? É novo. Na semana seguinte o homem estava lá. Não tocou no assunto. Então, foi o mesmo, que ficou irado comigo por causa de uma expressão que eu falei. E às vezes acontece isso, eu não provoco, mas acontece de uma comunicação invertida, uma forma de falar, a pessoa acha que é para ela, especificamente. Eu não prego, nunca usei o púlpito para mandar recado para ninguém. Eu ministro a palavra de Deus. Se essa palavra de Deus entra e penetra como espada de 2 gumes, 2 partes afiadas, no coração humano, é obra do Espírito Santo, não é obra do Ari. Então eu não tenho que dizer que fui eu que causei isso, porque eu ministro a palavra do Senhor. Agora, muitas vezes acontece isso, da pessoa achar que eu estou falando dela. Não provoque, não se torne uma pessoa inconveniente, a ponto de levar a outra à ira. Vocês viram os debates políticos nos últimos dias, né? Gente, é palhaçada em alguns momentos, né? Alguns discursos inflamados. Não se torne uma pessoa inconveniente. Vamos para frente. Não faça ameaças tolas. Olha o que diz lá Eclesiastes 7:9. Não permita que a ira domine, depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Isso é Eclesiastes. É Salomão que está falando isso aí. Apareceu aí, né, o texto? Ou não? Eclesiastes não apareceu, não? Então vamos lá. Não correu? Não correu como um rio? E apagou. Vamos lá. Acho que eu apaguei aqui, eu apertei errado. Passou? Não está passando? Tá, eu estou aí em Eclesiastes, eu estou aí nesse negócio aí, gente. Eu chego lá, eu apertei aqui errado o controle remoto. Esse negócio de estar com o texto, a Bíblia e o controle, às vezes é o tico e teco, não funciona direito, né? Vamos lá. Não faça julgamento precipitado das pessoas. Quando você se ira, você estabelece um julgamento precipitado. Há um texto em Provérbios, eu não anotei aqui, mas diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Experimenta dar bronca em alguém, ver se não... Quando eu era mais novo, até nas reuniões de presbitério, às vezes a gente se exaltava, falava mais alto e tal, e depois tinha que pedir desculpas lá para o auditório, para os irmãos, porque às vezes a gente está defendendo um ponto de vista e depois a gente se exalta. Então tem que ter cuidado até em discussões da igreja, quando se forma um ministério na igreja.
Não faça julgamento precipitado das pessoas, né? Depois, não... Bom, já citei. Como não fazer julgamento? Fique pronto para ouvir, como diz o Tiago 1,19. Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Tem uma sequência, tá? Demore para falar, demore muito mais para se irar. Apareceu aí, né? Não? Agora foi, né? Eu tenho que tirar essas animações aí, senão eu esqueço de passar. Mas existe um alerta no texto de Efésios, se você observar quando ele diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Logo a seguir, o apóstolo Paulo, o Paulinho, que eu falei aqui, ele dá uma palavra, ele disse assim, não deis lugar ao diabo. Eu já vi um negócio engraçado, uma interpretação engraçada desse texto, né? Eu estava numa igreja e o irmãozinho estava animado pregando. Não era eu que estava pregando, era uma igreja da nossa denominação, mas o irmãozinho pregou sobre isso, não deixe lugar ao diabo. Irmão, quando você não vem à igreja, o banco que você fica sentado, o diabo fica sentado. Não é isso, tá, que o texto quer dizer. Essa é uma interpretação alegórica do texto, não é isso que o texto quer dizer. Por que não deis lugar ao diabo? Porque Satanás usa a estratégia da tentação. Eu sempre falo, Satanás, ele tem 3 maneiras de agir em relação às pessoas. A primeira maneira, ele tem a possessão, que é quando a pessoa não tem Cristo, ele entra, é uma atitude de dentro para fora. Então, ele conduz aquela pessoa para fazer o que ele quer. Isso chama-se possessão. Mas existe também a possessão, tipo, o que a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. O sistema do mundo é possuído por uma tendência diabólica. Então, tudo caminha para uma filosofia comportamental no mundo. Você sabe uma coisa que eu fico... Olha, gente, eu não estou falando de nenhum candidato, por favor, tá, gente? É uma decisão da ONU, que um dia todas as sociedades do mundo vão ter que aprovar o aborto em qualquer época. Agora, eu acho interessante, porque a mesma ONU que condena a pena de morte, e que até prendeu o sujeito sem julgamento, a Comissão de Direitos Humanos já vai em cima. Essa mesma sociedade pensa em aprovar o aborto, que para mim é matar. A mesma coisa. E isso é uma decisão da ONU, viu, gente? Não é de agora, isso já vem se formulando. Mas por que a ONU chegou a essa conclusão? Porque quando a ONU percebeu que o mundo naquela ocasião tinha cerca de 5 bilhões de pessoas e estava difícil de alimentar esses 5 bilhões, hoje o mundo tem 7 bilhões e meio, alguns falam até de 8 bilhões de habitantes. Está difícil de alimentar. Eu li esses dias sobre a guerra da Ucrânia. A Ucrânia, na Europa, tem o melhor solo fértil para a produção de alimentos. Por incrível que pareça. E se vocês observarem na história, antes da Segunda Guerra Mundial, a mesma nação que hoje está fazendo guerra contra a Ucrânia, ela fez a mesma coisa. E o que eles fizeram?
E isso está aí na história, vocês podem investigar. Havia um ditador lá, eu não sei se era isso, agora Stalin, alguma coisa assim, não tenho certeza sobre este. O exército russo proibia as pessoas de plantar e de se alimentar. A comida foi levada, eles levaram tudo que era produzido na Ucrânia, levaram embora. E as pessoas ficaram sem como plantar e sem comida. Se peguem as fotos daquela época, as pessoas esqueléticas na rua morrendo de fome. E aí vinha o exército russo com aqueles, tipo uma pá carregadeira, uma espécie, uns caminhões, pegava as pessoas e enterrava em valas como aquele monte. Muita gente viva era enterrada por causa de comida. Tá. Dado este exemplo, eu fico muito preocupado com a filosofia hoje que se assume. Numa época onde se tem N tipos de métodos anticonceptivos, ainda se fala em aborto livre em qualquer idade. Um feto com 7 meses tem tudo formado em condições, e estão pensando, já tem nação fazendo isso, livremente. Eu volto a dizer, isso aqui não tem nada a ver com o problema político de agora, tá, gente? Eu estou dizendo que isso a ONU já decidiu faz muito tempo. E já orientou as nações para que isso aconteça. Porque a preocupação é com o futuro do planeta. Porque Elon Musk e a NASA pensam em colonizar Marte. Elon Musk é o cara mais rico do mundo hoje. Já ouviram falar nele? Ele tem um projeto de colonização de Marte. Porque o planeta está saturado. Agora, quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que a própria natureza vai ser restaurada. A própria natureza será restaurada no projeto de Deus. Então nós vivemos um mundo sistematicamente que jaz no maligno. Satanás, ele pode possuir uma pessoa, ele pode agir de dentro para fora, mas ele também pode possuir um sistema, uma filosofia. Ou, quando ele não pode possuir, quando a pessoa tem Cristo, ele pode oprimir, é de fora para dentro. Opressão maligna, muitos cristãos já sofreram. Satanás também pode, uma outra situação, ele pode agir como tentador. Usa a estratégia da tentação. Satanás usa a estratégia do engano. Por que engano? Lembra quando ele tentou Jesus? Ele foi usando a Bíblia. Ele foi usando o Antigo Testamento, o ensino da Torá. Ordena que essas pedras se transformem em pão. Ele foi dando justamente aquilo que Jesus estava precisando depois de jejuar 40 dias e 40 noites. Agora, 2 Coríntios 11, 3, diz assim que a nossa luta não é com armas humanas, mas que são poderosas em Deus. A igreja tem o Espírito Santo e o poder que está em nós é muito maior do que está no mundo. Não é um poder paralelo, é um poder extremamente superior. O mundo jaz no maligno, tanto que Jesus diz,
quando os discípulos foram de cidade, e eles disseram assim, olha Senhor, até os demônios nos submetem, e Jesus disse, eu vi Satanás desesperado descendo como um relâmpago. Jesus chamou Satanás de príncipe deste mundo. Satanás usa estratégia de acusação. Em Tito, já tem aqui, né? Não tinha. Passou agora? Tá aí, né? Aí. Satanás usa a estratégia da acusação. Olha o que diz lá em Tito, capítulo 2:8. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se lhe opõem fiquem envergonhados por não terem nada de mal para dizer a vosso respeito. Satanás, ele desvirtua. Lá em 1 Coríntios, ele é autor do engano, ele transforma os demônios dele em anjos de luz, para enganar alguns. Está lá em 2 Coríntios 10 também. Mas estou chegando à reta final do nosso estudo, tá? E vamos lá. A guisa de conclusão. No Salmo 37, versículo 3, versículo 7 a 9, há um texto muito conhecido da palavra de Deus. Descansa no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Olha lá como o salmista diz. Evite a ira, como na sua tradução deve dizer, deixe a ira e abandone o furor. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite. Isso pode acabar mal na sua tradução, ou nessa tradução NVI diz assim, isso só leva ao mal. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam o Senhor receberão a terra por herança. Então, meu querido, nós não precisamos ir para Marte. A terra é restaurada. Uau! As obras da carne e o fruto do Espírito não podem andar em harmonia, de maneira que não é possível produzir o fruto do amor e ao mesmo tempo nutrir inimizades no coração. Não é possível exercitar o domínio próprio e viver tendo acessos de ira, acessos de raiva. Por isso, Gálatas 5,16, ele conclui dizendo assim, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. A vontade de Deus para a vida dos seus servos é que sejam temperantes, vivam em santidade completa e não em contendas. Não sei se passou aí o slide final. Passou. Eu consegui dessa vez, né? Queridos, às vezes, algumas coisas que acontecem no dia a dia nos causam indignação, essa ira. Eu já cheguei a uma maneira de viver que eu tenho evitado. Mas eu sou aquele estilo que tem estupim curto. Confesso isso para os irmãos. Pastor Ari, homem, Ari Mota, tem estupim curto. Só que eu aprendi uma coisa. O Espírito Santo é que deve controlar e dominar na minha vida. Não é o Ari. Deus foi me ensinando com o tempo. Eu ainda fico muito contrariado quando vejo alguém maltratar crianças.
indefesas. Dias atrás eu vi um episódio que se passou no Rio Grande do Sul, numa cidade do Rio Grande do Sul. Um desses caras que, usuário de droga, teve uma crise lá e morando num prédio, ele e a mãe, e ele pegou uma filhinha e jogou do 5º andar. Só que uma mocinha viu que ele ia fazer isso. Uma moça de uns 16 anos. E ela foi para baixo. Viu que o cara estava estourando tudo, ela foi para baixo. E estendeu os braços e a criança caiu nos braços dela. Não aconteceu nada com a criança. A mocinha percebeu e foi lá. Ele foi preso, né? Obviamente que foi preso, né? Mas poderia ter um desfecho muito maior, muito mais dolorido para aquela criança e talvez até fatal. Como já vimos, crianças sendo espancadas em elevador, hoje tem câmera para tudo, gente. Hoje qualquer lugar você grava com um celular, mesmo que não tenha câmera de segurança por perto. Então hoje é muito mais fácil denunciar certos abusos, certas coisas. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Irai-vos, mas não pequeis. Podemos ficar indignados, mas não pecar. Deus abençoe os irmãos e irmãs. Pode